É muito comum a gente se deparar, assim, quase que toda semana com notícias sobre erros que são praticados por colegas aí da advocacia, atuando em seus processos, aconselhando aí as partes a quem representam. E também costumamos ver com alguma frequência erros praticados por magistrados, quando estão aí no exercício da jurisdição, julgando seus processos. Isso ganhou um novo nível desde o final de 2023, quando a inteligência artificial começou a ser utilizada mais massivamente por profissionais da advocacia. É erro para todo lado, seja na advocacia, seja na magistratura. Mas nesse vídeo aqui eu quero falar com você sobre os motivos pelos quais advogados costumam errar muito mais do que juízes. Bom, primeiro eu quero te convidar a deixar um like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal. Já estamos quase chegando aos 2.000 inscritos e será um prazer enorme ter você aqui também para a gente conversar sobre esses temas relacionados aí à atividade jurídica que a gente desenvolve aí trabalhando com direito. Então assim, de cara é muito nítida a diferença que existe na preparação que é necessária para você se tornar um advogado e para você se tornar um juiz. A advocacia, basta você ter ali o seu diploma em direito e ser aprovado no exame de ordem, né? O exame de ordem, ele, salvo engano, é realizado 3 vezes durante o ano. Se eu estiver errado, eu peço aí que vocês me corrijam nos comentários. São 3 ou 4 vezes, sim, tenho certeza. Mas então você tem 3 oportunidades ao longo do ano para se tornar advogado. E você vai ter uma primeira prova objetiva, fazendo questões. Numa prova com 80 questões, você precisa acertar apenas a metade, 40 questões, beleza, isso todo mundo sabe. Vai para a segunda fase, faz uma peça prática profissional, responde ali algumas questões e acabou. Se você for aprovado com a nota mínima, você se torna advogado. E esse é justamente o motivo pelo qual nós temos hoje cerca de 1,5 milhão de profissionais de advocacia habilitados para exercer essa profissão no Brasil. Então, em razão principalmente desse alto número de profissionais e em razão da baixa barreira de entrada que existe para o exercício dessa profissão, a gente acaba se deparando com uma frequência muito maior de erros que são praticados por advogados. E isso muitas vezes sequer vira notícia. Às vezes você recebe aí uma petição inicial para contestar, seu cliente procura lá com mandado de citação e tal, pô, tem que apresentar a resposta aqui. Quando você vai elaborar a contestação, você começa a ver uma série de problemas na petição inicial, erros que foram praticados pelo advogado da outra parte, quando ele foi elaborar ali aquela manifestação para dar início ao processo. Então, é muito comum também em grau de recurso, quando você vai apresentar ali contrarrazões e tal, você acaba se deparando com erros que foram praticados na interposição do recurso pelo advogado da outra parte. Isso muitas vezes acaba acarretando a inadmissibilidade daquele recurso, ou então alguma preliminar que pode ser enxergada com facilidade. Então erros dessa natureza, eles são muito comuns e, assim, é muito fácil se deparar com erros praticados por advogados, justamente em razão dessa barreira de entrada que é mais baixa na profissão. A magistratura, por outro lado, ela exige hoje 3 anos de prática jurídica comprovada, seja como advogado, seja como servidor público, em alguma função que seja privativa de bacharel em direito. Então você já tem que comprovar de início 3 anos de atividade jurídica. E aí, beleza, além desses 3 anos, isso já vai fazer com que o profissional que chega ali seja um profissional mais experiente, mais amadurecido. Então, beleza, além disso, você vai precisar de uma aprovação no Exame Nacional da Magistratura, o ENAM, que foi criado aí pelo ministro Barroso, quando foi presidente do CMJ. Então, essa aprovação no ENAM acabou, assim, eliminando aqueles aventureiros que iam fazer as provas, assim, sem muita expectativa de aprovação. O ENAM, ele já coloca no jogo gente que está minimamente habilitada para fazer as provas de verdade. Então, beleza, ENAM é a primeira barreira. Depois você vai fazer a prova de fato no tribunal que está ali ofertando o parágrafo. Então vai ter a primeira prova, que é a fase objetiva, onde você vai ter que fazer questões, tirar uma nota mínima que não é pré-determinada. Ela vai depender da quantidade de inscritos, vai depender da nota
que esses candidatos tirarem, porque vai ficar ali uma nota de corte. Normalmente fica na casa dos 75, 85 pontos, das provas que são de 100 pontos. Então, numa prova de 100 pontos, você tem que tirar no mínimo 75 para passar para a próxima fase. Então é uma dificuldade muito elevada. E beleza, passou na primeira fase, ainda não significa nada. Você vai ter que ir para a segunda fase, que é a prova de elaboração de sentença, vai ter que responder questões subjetivas, e aí você vai fazer uma sentença civil, uma sentença criminal, vai ter que saber fazer dosimetria. Então assim, não é fácil. Beleza, passou a prova de segunda fase, você ainda tem a prova oral. A prova oral costuma derrubar muita gente capacitada, muita gente bem preparada. Então beleza, chegou na prova oral, passou, beleza, agora você está aprovado. Mas ainda tem ali a prova de títulos, que pode alterar significativamente a classificação ali dos candidatos que foram aprovados nas fases anteriores. Então é um processo muito mais longo, e isso faz com que em muitas das provas sejam, por exemplo, ofertadas 60 vagas e acabam sendo aprovadas 25 pessoas, 35 pessoas, porque no concurso da magistratura você não está brigando com outros candidatos. Na verdade, você briga consigo mesmo. Você briga com a banca para você conseguir apresentar ali um nível de conhecimento mais elevado do que aquele que é exigido ali pela banca. É muito difícil realmente você ser aprovado em provas dessa natureza. Isso faz com que os profissionais, uma vez empossados, não cometam tantos erros como os profissionais que exercem aí a advocacia prática no dia a dia, né? E ainda assim é interessante a gente observar que mesmo depois de passar por todo esse processo tão rígido, tão difícil, existem muitos profissionais da magistratura que acabam cometendo erros assim, escandalosos. E a gente não fala nem de erro na aplicação do direito, não. São erros assim, esdrúxulos. Eu já comentei num outro vídeo aqui sobre um juiz que virou notícia lá no portal Migalhas, que o cara começou a utilizar a IA de uma maneira assim, vergonhosa. Ele tinha o hábito de produzir cerca de 90 sentenças por mês, ali daquela forma artesanal ainda, tradicional. E no mês seguinte, parece que ele descobriu a IA, descobriu o ChatGPT. No mês seguinte ele produziu 900 sentenças. Hoje o cara sai de 90 para 900 em um mês. E aí beleza, foram observar os problemas que haviam naquelas 900 sentenças. Sentenças sem fundamentação, sentenças que não apreciavam o caso concreto que estava sendo discutido ali naquele processo. Então, assim, o cara achou que bastava apertar ali 10 botões e os problemas da vida dele estariam resolvidos. E não é bem assim que funciona o uso de inteligência artificial para a elaboração de manifestações judiciais, né? A gente sabe disso. Então você vê que mesmo um cara que foi aprovado num processo tão rigoroso quanto esse de concurso para magistratura, o cara por algum motivo ele comete um erro idiota, como um erro desse, de confiar ali a sua atividade cegamente em uma inteligência artificial. Então, ainda assim, existem erros por todos os lados. Mas, na advocacia, esses erros costumam ser mais constantes justamente por causa dessa baixa barreira de entrada que existe na profissão, quando comparada, por exemplo, com a magistratura e outras carreiras aí do setor público também. De toda forma, eu costumo deixar claro, já fiz até outros vídeos também falando sobre isso, na advocacia é necessário ter um conhecimento muito mais elevado do que o conhecimento que é necessário para passar no concurso da magistratura, por exemplo, porque se na magistratura você se submete a uma avaliação de uma banca examinadora, na advocacia você se submete ali à avaliação dos clientes, né? Que é quem importa, e é você conseguir entregar valor, conseguir entregar resultados positivos e satisfatórios que façam com que você de fato cresça e construa uma carreira de sucesso ali nessa área. A gente vê os profissionais mais bem-sucedidos da advocacia, eles têm resultados financeiros, por exemplo, muito mais elevados do que os pessoal aí do serviço público, né? Magistratura, Ministério Público, enfim. Te convido a deixar um like
e a gente se vê no próximo vídeo.